que F é N vezes diferenciável quando o domínio da n-ésima derivada é o domínio da F. Domínio da F, ou seja, quando ela possui a n-ésima derivada em todos os pontos do seu domínio. Por exemplo, a função cosseno, assim como a função seno, ela é n vezes diferenciável, qualquer que seja o n. Porque ela tem a n-ésima derivada em todos os pontos do seu domínio. Quem é a primeira derivada do seno? Cosseno. Quem é a segunda? Menos o seno. Quem é a terceira? Menos o cosseno. A quarta? Aí volta tudo de novo. Começa tudo de novo. Tá bom? E tem uma proposição. Ah, outra coisa. E não esqueça, ó. Não esqueça. Sendo F n vezes diferenciável em P, você não pode esquecer isso, ó. Definição. Sendo F n vezes o quê? Diferenciável em P com n maior que ou igual a 1, quem é a n-ésima derivada da F em P? Quem é? É o limite. Quem é isso? É a derivada da derivada n menos 1 em P. Ou seja, é esse limite, ó. É o limite com x tendendo a P de quem? Da derivada n menos 1 da F em x, menos a derivada n menos 1 da F em P sobre o quê? X menos P. Tá? É isso. A derivada de ordem n é a derivada da ordem n menos 1. Então você não pode esquecer isso. E tem umas proposições que eu vou listar aqui. Não demonstrarei, não usarei tempo da aula demonstrando, mas é preciso que vocês saibam da sua existência, tá? Sejam n natural e f uma função, tá bom? Tá? Seja n um número natural, f uma função e i contido em R um intervalo aberto. Intervalo, melhor dizendo, sejam n um número natural, f e g funções, e i contido em R um intervalo aberto, tá? Se F e G, as demonstrações estão nas notas, para quem quiser ver. Não quiser, faz só usar o resultado. Se F e G são n vezes diferenciáveis em I, então F mais G é n vezes diferenciável. É n vezes o quê? Diferenciável em I com a seguinte forma. A derivada n-ésima da f mais g em x igual a derivada n-ésima da f em x mais a derivada n-ésima da g em x, qualquer que seja x em i. Agora é o seguinte, essa proposição, ela é demonstrada, ela é válida com certeza para intervalos abertos. Não é válida em geral não, tá? Se o intervalo for fechado,
Isso é verdade para as restrições da f nesse intervalo. Não necessariamente é verdade para qualquer conjunto. Pode olhar uma instrução. Porque observe o seguinte, ó, tem gente que chega e diz, a derivada da soma é a soma das derivadas. Está incompleto. O que é verdade é, se duas funções são deriváveis num ponto, nesse ponto a soma é derivável, e a derivada da soma nesse ponto é a soma das derivadas nesse ponto. Mas a hipótese é que as funções são, tá certo? As funções são diferenciáveis num ponto. A hipótese é essa. Aí você conclui isso, tá? Como aqui. Inclusive, você pode ter duas funções que não são diferenciáveis e a soma delas ser diferenciável. E para ter duas, pense aí, um exemplo. Bem simples. Duas funções que não são diferenciáveis em nenhum ponto e a soma é diferenciável em todos os pontos. Pense aí a respeito. Vou colocar mais duas, tá? Tem essa daqui, tem essa. A outra proposição é sejam, mesma coisa, sejam n natural, lambda um número real, f uma função e I contido em R um intervalo aberto. Se f é diferenciável no intervalo I, então lambda f é diferenciável em I com lambda f é n vezes lambda f é n vezes diferenciável em I com a derivada nésima de lambda f em x igual a lambda vezes a derivada nésima de f em x, qualquer que seja o x pertencente a. De novo, essas duas proposições, elas valem para intervalos abertos, elas também valem para intervalos fechados, para o intervalo fechado, se o intervalo é o domínio das duas funções, ou o intervalo é o domínio dessa função. Ou então é válida se você está trabalhando com a restrição da função a esse intervalo fechado. E tem a outra proposição, que é o seguinte. Se f é n vezes. Faltou aqui, f é n vezes diferenciável aonde? I, tá? A outra proposição é a seguinte. Sejam n pertencentes aos naturais, fg funções e I contido em R um intervalo aberto. Se fg são n vezes diferenciáveis, são n vezes diferenciáveis em I, então o produto das duas é n vezes diferenciável em I com
Seguinte forma. A derivada de f vezes g, a derivada n-ésima de f vezes g em x, é a somatória de k igual a 0 até n, tá? Da derivada n menos k-ésima da f em x, faltou aqui o binomial n, kk, a derivada n menos k-ésima da f em x, vezes a k-ésima derivada da g em x, qualquer que seja o x pertencente aí. É o binomial. Dá o binomial. Tá? Você pode perceber, ó, só a título, porque que essa fórmula, né? A demonstração é por indução, tá? Demonstração é por indução. Ó, só você ver, sejam f e g funções duas vezes diferenciáveis no intervalo aberto e tens. Quem é a derivada de f vezes g em x? Quem é? Você sabe. É a derivada da f em x vezes g de x, mais f de x vezes o quê? G' de x. Qualquer que seja o x pertencente aí. E quem é a derivada segunda? Portanto, é a derivada disso. Então, aplica aqui, fica a derivada segunda da f em x, que é a derivada da primeira vezes a segunda, mais o quê? Repete a primeira vezes a derivada da segunda. E aqui vai aparecer a derivada da primeira vezes a segunda. Então, vai ficar 2 vezes f' de x vezes g' de x, mais, ó, a derivada af de x vezes a derivada segunda da g em x. Qualquer que seja o x pertencente aí. Se for 3 vezes diferenciável, tá? Se for 3 vezes diferenciável, vai ficar f vezes g, 3 linhas, é igual aqui, ó. Vai ficar a derivada terceira da f em x vezes g de x, mais, aí vai ficar f duas linhas de x vezes g' de x, que vai aparecer daqui f duas linhas de x vezes g' de x duas vezes, então vai ficar 3 vezes f duas linhas de x vezes quem? G' de x. Vai aparecer o quê? 2f' vezes g2', que vai aparecer também um f' vezes g2', então vai aparecer mais o quê? Mais 3 vezes f' em x vezes o quê? G2' em x, mais a derivada terceira, que é o quanto? G3' em x, tá certo? Vezes f de x. Qualquer que seja o x em y. A f é a derivada zeroésima, que lá no binômio de Newton é elevada a zero dá 1. Aqui é elevada a zero dá a função. Tá? Olha, lembra a definição. F0 é a própria função. A derivada zeroésima da f é a própria função. E tem também os análogos para n natural, fg funções e contida em R, um intervalo aberto. Se f e g são n vezes diferenciáveis em i, e g de x é diferente de zero, qualquer que seja x em i, a f sobre g é n vezes diferenciável. Aí tem a fórmula. Olha as notas. Vale para composição também.
A composição é o seguinte: FG duas funções e o intervalo aberto. Se a F é n vezes diferenciável em I e a G é n vezes diferenciável no intervalo G de I, então a F composta com a G, ou a G composta com a F, desculpa, se a F é diferenciável em I e a G é diferenciável no intervalo F de I, então a G composta com a F é diferenciável em I, e a enésima derivada da G composta com a F, pá! Aí tem uma fórmulazinha também, grandona, tá, todas estão nas notas. Mas as principais são essas duas, tá? A enésima derivada, principais não, que é as que eu mais destaco. A enésima derivada da soma é a soma das enésimas derivadas. A enésima derivada de lambda vezes F é lambda vezes a enésima derivada da F. Tá? A fórmula para a derivada do quociente e da derivada da composição sai dessa daqui, ó. Sai dessa daqui. Podem olhar nas notas. Por hoje está bom.